Então, mais uma vez, boa noite a todos. A gente vai dar continuidade ao capítulo 2, né? Do módulo 2 do CCNA. Lembrando que nós finalizamos o capítulo 1 na semana passada e eu já habilitei o exame de capítulo desse capítulo 1, desse primeiro capítulo, e o prazo vence agora no dia 16, né, próximo domingo. Então, quem por um acaso ainda não fez, procure aproveitar o final de semana para poder deixar isso em dia, tá? Eu tinha falado com vocês no início do semestre letivo dessa questão do compromisso com o prazo, porque é complicado ficar toda hora prorrogando prazo, porque tem que entrar na plataforma, tem que fazer uma configuração, né? Então, assim, eu vou ser um pouco mais rigoroso nesse semestre. Então, o prazo é esse, né? Vocês tiveram aí cerca de 10 dias para poder fazer, ainda tem mais 2 dias, né? Então, aproveita esse prazo, e a gente vai, na sequência, né? Terminando aqui o capítulo 2, eu já vou estar habilitando o exame capítulo 2, e assim vai, num ritmo um pouco mais rápido, né, de agora para frente. Essa introdução que foi feita, né, eu tomei um pouco mais de cuidado, assim, levei um pouco mais de tempo, e agora vamos falar de assuntos que vai aprofundar um pouco mais o conceito de roteamento, mas vocês vão perceber que vai permear aí algumas coisas que nós já falamos lá no primeiro capítulo, tá? Então, na semana passada, eu já comecei o capítulo 2, então, por acaso, alguém que tenha perdido a aula, dá uma olhada no vídeo, tá, para poder se situar o que foi falado, tá? E aí a gente chegou nesse ponto aqui, né? Eu falei dos conceitos de roteamento estático, eu terminei a aula falando dos tipos de rota estática que existem, tá? E agora a gente vai começar a falar, partir para uma linha um pouco mais prática, que é a questão da configuração, né? Então, para a gente configurar uma rota estática num roteador da Cisco, a sintaxe é essa aqui. Então, você vai colocar o comando IP route, são as palavras-chave, né? Então, tem que ser exatamente com essa sintaxe, seguido do endereço de rede. Então, como eu já conversei com vocês, já mostrei para vocês, as tabelas de roteamento, por uma questão de tamanho, elas preferencialmente trabalham com endereços de rede. Então, eu não vou especificar o endereço de cada dispositivo na tabela de roteamento. Eu não preciso ensinar o meu roteador a como alcançar cada dispositivo individualmente. Por quê? Porque aqueles dispositivos que estão numa mesma rede, basicamente o caminho para chegar até eles é o mesmo. Então, não faz sentido, né, se você pensar numa rede uma rede local, sei lá, com 200, 500 equipamentos, eu colocar 200, 500 linhas de informação numa tabela de roteamento que vai direcionar o pacote para o mesmo local. A rede onde eles se encontram, sendo a mesma, né, seria o suficiente para que eu pudesse ensinar o roteador como fazer o encaminhamento até ela. Uma vez que o pacote chegou até essa rede de destino, lá na rede, outros mecanismos vão ser utilizados para poder fazer com que a mensagem seja entregue ao dispositivo final, tá? Então, é possível sim, pessoal, a gente colocar o endereço de um dispositivo aqui na linha de roteamento, tá? Mas, normalmente, a gente trabalha com o endereço da rede. Então, o endereço da rede, a máscara de subrede. Então, observem que esses 4 elementos, as palavras IP route, o endereço da rede e a máscara de subrede, são elementos obrigatórios na configuração de uma rota estática, tá? O que vem depois também é obrigatório, porém você pode escolher entre um ou outro, ou pode usar ambos, tá? Então, assim, a ideia é o seguinte,
Com o comando IP route, você diz para o roteador como ele pode chegar até uma rede. A rede que você vai especificar aqui, tá? Com a sua respectiva máscara de subrede. E você vai dizer, pensando sempre no próximo passo, é assim que funciona o roteamento estático, é assim que, na verdade, funciona o encaminhamento de pacotes por parte de roteadores, ele sempre trabalha com o próximo passo. Então, você diz, olha, você pode informar para o roteador que o pacote destinado àquela rede vai ser entregue para um determinado endereço IP, esse endereço IP, né, tipicamente é o endereço IP do próximo roteador no caminho para aquela rede, tá? Ou, essa barra em pé, ela tem a conotação de ou, né? Ou você pode utilizar uma interface de saída. Então, de acordo com o roteador, né, você, como administrador da rede, analisa a topologia e entende, né, percebe que para chegar numa determinada rede, tem que ser enviado o pacote por uma interface de saída específica. Tá? E, alternativamente, você pode usar as duas informações, conforme a gente vai falar na aula de hoje. Tá? Então, aqui nessa tabela, a gente encontra, vocês encontram a explicação para cada um desses itens. Tá? Além dos que eu falei, pode ser informado ainda um parâmetro opcional, que é a distância administrativa. Tá? Lembrando, rotas estáticas, que é o assunto nosso aqui, por padrão, tem uma distância administrativa igual a 1. Eventualmente, vocês podem querer configurar rotas estáticas com valores diferentes para esse parâmetro. Né? E para que a gente faria isso? Como eu falei na aula passada, você pode usar o valor da distância administrativa, por exemplo, para poder inserir, configurar uma rota flutuante, que a gente falou na aula passada. Então, você configuraria uma rota estática com a distância administrativa padrão, igual a 1, para ser aquela rota principal. E, se você tiver uma rota alternativa para aquela mesma rede, você pode configurar uma rota flutuante. Você vai fazer, basicamente, a mesma construção, mudando um parâmetro ou outro aqui, e vai colocar uma distância administrativa maior do que 1. Né? Porque, por padrão também, os roteadores sempre dão preferência às rotas que possuem distâncias administrativas menores. Então, se você colocar uma rota com a distância administrativa maior, ela vai ficar como uma rota de backup, uma rota secundária. Ela só vai ser utilizada se a rota principal eventualmente estiver indisponível. Tá? A gente vai mostrar isso aqui já já, usando o Packet Tracer. E a minha sessão espirrou. Deixei aberto aqui antes. Deixa eu voltar aqui. Alguém tem alguma pergunta enquanto isso? Enquanto eu vou fazendo login aqui de novo? Até o momento, não. Tá. Curiosamente, não expirou nada. Não precisou fazer login, não, mas beleza. Então, voltando aqui. Como eu falei, você pode configurar uma rota estática usando o comando IP route, conforme eu falei para vocês, e, alternativamente, você pode informar o endereço IP do próximo roteador, que a gente chama de next hop, esse é um termo bastante utilizado, ou você pode utilizar a interface de saída, tá? do roteador. Então, observe aqui, nessa topologia, deixa eu fazer um zoom aqui, que a gente tem aqui 3 roteadores, tá? Vamos ver se vocês estão atentos, né, com relação ao algo que nós já falamos em disciplinas passadas. Quantas redes vocês visualizam nessa topologia aqui? Quantas redes?
Alguém se arrisca? Duas redes. Duas redes? Quais são elas? 172.16.2.0 e 192.168.1.0. Essa rede aqui de cima e essa aqui, certo? Não, mas eu tava pegando no R2, né? A partir do R2, no caso. Não, eu estou falando topologia como um todo, Otávio. Ah, Quantas redes você enxerga na topologia como um todo? Essas duas fazem parte, mas somente elas? não, três redes, porque tem, no caso, três roteadores, né? Tem três roteadores, certo? Quais são as três redes? 192.168.2.0, Uhum. 172.16.3.0 e a 172.16.1.0. Ok. Essas aqui que você falou são redes locais, tá? Mas Sim. e essas duas aqui? O que é isso aqui? One? Mas o WAN é uma rede, concorda comigo? É, Então, assim, eu tô provocando vocês para a gente resgatar esse conceito. Quando a gente fala de redes, de uma maneira genérica, pode ser tanto redes locais, quanto redes metropolitanas, quanto redes remotas, né? Então, é preciso que vocês tenham em mente que aqui, apesar de ser um link que liga dois roteadores, duas máquinas apenas, mas nós temos aqui uma rede, verdade. tá? Porque até o bloco de IP delas estão diferentes, né? Exatamente, Otávio. E eu tô resgatando esse raciocínio que a gente já trabalhou em comunicação de dados 2, porque na hora de fazer o planejamento de endereçamento IP, eu tenho que levar em consideração isso daqui. Como você acabou de observar, o bloco de endereço IP é diferente e tem que ser, porque é uma rede diferente. Por mais simples que ela possa ser, né, no sentido de que ela só liga dois equipamentos, mas ela é uma rede. Então, a gente tem que considerar isso na nossa topologia. Tá certo? E aí, quando a gente fala de roteamento, olha só. Aqui, deixa eu fazer um zoom. Aqui vocês estão vendo a tabela de roteamento do R1. Tá certo? Observe que, da maneira como está, o R1 só conhece as redes às quais ele está diretamente conectado. Vocês conseguem visualizar isso? Nessa saída? Nessa tabela? Conseguem visualizar? Sim, sim. Né? O que a tabela de roteamento nos mostra? Que o roteador R1, né, ele sabe, ele tem uma entrada, ele tem uma linha que diz como que ele faz para chegar nessa rede, 172.16.2.0, que é essa daqui, a rede WAN, que eu estava falando aqui com o Otávio. Ele tem uma outra linha que fala como chegar, aqui eu posso dizer que é neste host, porque quando eu tenho máscara barra 32, significa que eu estou considerando todos os bits aqui do endereço IP, portanto, estou me referindo a um host, tá? E, na verdade, esse host é o próprio roteador, como nós já falamos em aulas passadas. Eu tenho aqui uma terceira linha que diz para o roteador como que ele faz para chegar nessa rede, 172.16.3.0, que é essa aqui, tá? E aqui eu tenho, de novo, o endereço IP do roteador nessa rede. Ou seja, se a gente ignorar aqui as entradas marcadas com a letra L, eu tenho aqui duas entradas de redes diretamente conectadas, redes às quais o roteador está diretamente conectado. E isso, como eu expliquei para vocês no capítulo anterior, é feito automaticamente, né, pelo menos com os equipamentos da Cisco. Se por acaso você estiver trabalhando com outro fabricante, né, é importante vocês se certificarem se esse tipo de inserção de rotas para redes diretamente conectadas é automático ou não. Porque se não for, você precisa fazer a inserção manualmente. Tá? Outra coisa que eu acabei pulando, o comando IP route, que eu expliquei para vocês agora há pouco, eu disse que ele é para equipamentos da Cisco, mas, naturalmente, equipamentos de outros fabricantes vão disponibilizar algum tipo de sintaxe para você fazer a configuração de uma rota estática. Tá? Pode variar ligeiramente, mas é algo que a lógica é a mesma. Tá? Você tem que colocar um comando, aí a sintaxe pode variar, você tem que informar qual é a rede de destino, você está ensinando para o roteador como chegar numa rede de destino,
a máscara dela e a maneira na qual esse roteador vai encaminhar o pacote adiante, né? Seja usando o endereço IP do próximo roteador ou usando a interface saída. Tá? Então, a lógica vai ser sempre a mesma, independentemente do fabricante. Bom, então, nesse momento aqui, a gente pode dizer que o roteador R1, ele desconhece a existência das demais redes. Tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui, como eu estava falando com o Otávio, eu tenho 5 redes, né, Otávio? 5 redes. O roteador conhece 2. O roteador R1 conhece 2. Então, ele não sabe ainda como chegar na rede 172.16.1.0, isso não aparece aqui. Ele não sabe como chegar na rede WAN 192.68.1.0, isso não aparece aqui. E nem nessa rede local aqui. Tá? Eu preciso fazer as configurações de maneira adequada. Aqui mostrando, né, a tabela de roteamento do R2, o R2 agora. Então, observe que a tabela de roteamento dele é um pouco maior. Por quê? Porque o R2 está conectado a 3 redes diretamente. Então, naturalmente, ele vai ter entradas para essas 3 redes. Tá? Depois, o roteamento para R3, tabela de roteamento. Aqui foi omitida aqui as entradas marcadas com L, né? Olha só, foi feito um filtro aqui, ó, include C, ou seja, eu quero visualizar a tabela de roteamento somente para as entradas que começam com C. E aí mostrou apenas as 2 redes às quais o R3 está diretamente conectado. Tá? Bom, com estas tabelas de roteamento, da maneira como estão, os roteadores conhecendo apenas as redes às quais eles estão diretamente conectados, olha o que pode acontecer. Se eu fizer um ping do R1 nesse endereço IP, me ajudem aí. Olhando para a topologia, quem é o dono desse endereço IP? 172.16.2.2. Quem é? O R3. O R3? 172.16.2.2? Não, pera lá. O que eu tô arrumando? Pois é, porque o R3 está ligado a essa rede aqui, que não começa Não, é com 172. tá. É a rede que conecta R1 a R2, né? Eu quero saber o seguinte, quem é esse cara aqui, A Otávio? interface do R2 A interface do R2. 172.16.2 é esse segmento aqui, certo, Otávio? 172.16.2. Ah, sim, sim. Tá? Então, 172.16.2.2 vai ser um dos 2 roteadores. Né? No caso, olhando para a topologia, eu vejo aqui ó, o ponto 2 Ah, é verdade. associado ao R2. Né? Ou seja, a interface serial 000 do roteador 2 é quem tem esse endereço IP aqui. Certo. Tá? Então, eu estou no R1, né? Tá aqui o prompt dele, fazendo um ping desse endereço IP que é do R2. E aí eu tive sucesso. Tá? Só, não sei se vocês se lembram, né? Quando a gente faz ping dentro dos equipamentos da Cisco, ao invés de ele colocar a saída, digamos, mais verbosa, né? Com muitas informações, ele coloca exclamações para cada pacote que é enviado e recebido com sucesso, ou pontinho, quando eu não tenho sucesso. Então, no caso aqui, foram enviados 5 pacotes, tá? Com ping, e os 5 tiveram sucesso, ou seja, os pacotes foram respondidos, 100% de sucesso. Tá? Natural, os 2 roteadores, eles estão interconectados pelo mesmo link, né? Então, a comunicação, ela acontece. Além disso, na tabela de roteamento do R1, ele sabe que ele está conectado a essa rede. É importante vocês terem em mente isso. Se não for feita uma inserção automática da rede a qual o roteador está diretamente conectado, ele não conseguirá se comunicar com os demais elementos daquela rede, porque ele não iria encontrar em sua tabela de roteamento uma informação para aquela rede, mesmo estando diretamente conectado. Tá? Lembre-se que os roteadores são computadores, e qualquer computador ele se baseia num software, né, se baseia no algoritmo, para poder tomar decisões. Então, se na tabela de roteamento
não constar uma entrada que indica para o roteador como chegar em uma rede, não importa se a rede seja diretamente conectada ou seja remota, ele simplesmente não fará nada. Então, é importante vocês terem esse tipo de percepção. Observe agora que o mesmo roteador R1, ao tentar fazer ping nessa máquina aqui, o 926821, foram 5 pontinhos. Né? Os pontinhos significam fracasso. Eu não consegui comunicação com esse dispositivo. Olha aqui, ó, taxa de sucesso igual a 0%. Tá? Quem é esse cara aqui? O 926821. Agora é o R3. É o R3. Qual a interface dele? É a Giga 00. Giga 00, muito bem. Né? O 92682 é essa rede aqui. Tá? O R3 está conectado a ela. E o endereço IP final 1 é exatamente do roteador. Tá? O 92682.1 é o roteador. Né? E aí ele está sendo mostrado aqui na topologia que ele utiliza a interface Giga 00. Tá? Então, não teve sucesso a comunicação do R1 com o R3. Por quê? Como eu tinha mostrado anteriormente, o R1, ele não tem na sua tabela de roteamento informação de como fazer o pacote chegar a essa rede. Quando você faz um ping, né, como foi mostrado agora há pouco, para 192.168.2.1, o que o R1 vai fazer? Ele vai consultar aqui, ó, essa rota aqui, essa rede, né, desta rota, é a rede do endereço IP que foi pingado, o 92.168.2.1? Não, não é. E essa aqui também não é. Tem mais alguma outra opção? Não, não tem. Então, ele descarta o pacote. Né? Porque ele não sabe o que fazer. Ele não sabe para onde encaminhar. Tá? Então, a configuração de rota estática, ela tem que ser feita aqui. Para quem? Para as redes remotas. As redes que não estão diretamente conectadas ao roteador. Tá? Então, no caso, nós teremos que configurar uma rota estática para essa rede e para essa rede. Tá? Como eu falei, as rotas estáticas podem ser configuradas usando o endereço do próximo salto. Então, eu vou informar o endereço IP do próximo roteador. Ou eu posso informar a interface de saída, a gente chama de rota estática diretamente conectada. Então, por exemplo, do ponto de vista do R1, eu posso configurar uma rota para essa rede aqui, ó, tá? Que é uma rede que o R1 não conhece, dizendo o seguinte: qualquer pacote destinado a esta rede, o R1, né, se fosse rota do próximo salto, o R1 deve entregar esse pacote para o roteador 172.16.2.2, que é o R2. Eu poderia configurar essa rota dizendo que ele vai entregar esse mesmo pacote para o dispositivo que ele consegue alcançar através da interface serial 000. A gente diz que é a rota estática diretamente conectada. Então, ele vai colocar o pacote aqui e, naturalmente, chega para o R2. Tá? E ainda, a gente tem a definição de rota estática totalmente especificada. Nesse caso, eu uso ambas informações. Eu coloco tanto o número IP do próximo roteador, quanto a interface de saída usada no meu roteador que eu estou configurando. Tá? A gente vai ver o porquê de cada uma delas, ou as vantagens e desvantagens de cada uma delas. Tá? Então, vamos lá. Primeiro tipo de rota estática. Rota estática do próximo salto. Então, como eu tinha dito, do ponto de vista do R1, ele não conhece as redes 172.16.1.0, 192.68.1.0 e 192.68.2.0. Tá? Como é que eu poderia ensinar o roteador a chegar até estas redes? Usando o comando iproute, como foi mostrado agora há pouco. E aí, eu faço isso, pessoal, para cada uma das redes que eu pretendo adicionar à tabela de roteamento do roteador em questão. Então, no caso, o R1 não conhece 3 redes, eu vou ensinar isso para ele? Vou. Então, vou colocar 3 comandos iproute. Tá? Um para cada uma das redes. 172.16.1.0, 192.168.1.0, 192.168.2.0, com as suas respectivas máscaras. Então, todas elas aqui, no caso, são máscaras /24, tá?
e aí eu escrevo, então, no formato ponto decimal. 255, 255, 2550, que é o formato típico aí das máscaras barra 24. Tá? Bom, usando, né, aqui, rota do próximo salto. Então, o que acontece? Não basta dizer para o roteador, informar para o roteador qual é a rede que eu estou apresentando para ele. Eu tenho que dizer para ele como que ele consegue chegar até essa rede. Então, para chegar na rede 172.16.10, que é essa aqui em cima, o R1 tem que entregar o pacote para o R2, não tem jeito, né? E aí o R2 faz a entrega final. Como eu estou usando aqui o endereço IP do próximo salto, eu vou usar o endereço IP do R2, tá? Mas o R2 tem 3 endereços IP. Ele tem o endereço IP aqui em cima, ele tem o endereço IP aqui do lado direito, e ele tem o endereço IP do lado esquerdo. Qual dos 3 eu uso? Eu uso aquele com o qual o R1 consegue fazer conexão direta. Então, no caso dessa rede aqui, 172.16.22, tá? Para chegar na rede 192.168.10, que é a segunda linha aqui, o R1 também tem que entregar o pacote para o R2. Portanto, a configuração de IP do próximo salto é o mesmo roteador. E para chegar na rede 192.168.20, presta atenção aqui agora. Essa rede não está diretamente conectada ao R2. Ela está conectada ao R3. Porém, do ponto de vista do R1, o próximo roteador no caminho para essa rede é o R2. Então, da mesma forma, eu coloco o endereço IP do R2 aqui como sendo o endereço do próximo salto. Ok, pessoal? Tá claro isso aqui? Ok. Beleza. Tá? Isso aqui é algo que, ao longo do tempo, trabalhando em disciplina como essa, eu percebo, às vezes, os alunos se confundindo na hora de botar a mão na massa. Então, assim, já vou soltar a atividade para vocês fazerem, e eu recomendo fortemente que vocês realmente façam, tá? É muito comum, às vezes, a confusão no sentido de que eu estou ensinando para o R1 como chegar nessa rede, e aí, no ato falho, eu olho o seguinte, olha, essa rede está ligada ao R3, então o endereço IP que eu vou informar aqui é do R3. Tá? Cuidado, se você fizer isso, você pode não ter sucesso aí no seu roteamento, tá? Sempre o foco é o próximo passo. Então, do ponto de vista do R1, nessa topologia, todas as redes que não estão diretamente conectadas a ele devem ser alcançadas via roteador 2. Não tem outra possibilidade do ponto de vista do R1. Tá? Bom, depois que eu faço as configurações, se eu fizer se eu quiser visualizar a tabela de roteamento, observe que, além das rotas que eu já tinha, né, C e L, agora eu tenho uma rota começando com S, que é uma rota estática, tá? Exatamente para o endereço IP que eu configurei. Deixa eu subir um pouquinho aqui, ó, 172.16.10, tá? E aqui a distância administrativa, né, da rota estática, que eu falei que é 1, e a forma na qual o R1 fará para entregar o pacote nessa rede, ou seja, via esse cara aqui é o R2. Tá? Aqui embaixo eu tenho a rota para a rede 192.168.10, que é essa aqui. Tá? Também ele vai entregar via roteador 2. E aqui embaixo a terceira rede, né? 192.168.20. A terceira rede que eu acrescentei, também via 172.16.22. Tá? Se eu fosse configurar a tabela de roteamento, por exemplo, do R2, tá? Não está aqui no slide, mas basicamente ele usar o mesmo comando, IP route, tá? Para as redes que o R2 não está diretamente conectado. Quais são as redes que o R2 não está diretamente conectado? Ou, em outras palavras, né? Quais são as redes remotas do ponto de vista do R2? Quais são? Um 92.168.20 e 172.16.30? Exatamente. Essas duas redes aqui, embaixo, são remotas ao roteador 2. Então, se eu fosse acrescentar rotas estáticas para ela, eu deveria colocar duas linhas, né? No caso, que são duas só,
Uma delas, IP route, por exemplo, 172.16.3.0, com a máscara, a mesma máscara, que é tudo barra 24 aqui. E aí, qual seria o endereço IP, Otávio, do próximo salto, neste caso? Do ponto de vista do R2, para chegar nessa rede aqui. Eu iria colocar o endereço IP de quem? 172.16.2.1. Exatamente. Que é de qual equipamento? O R1 Do na R1. interface serial 000. Exato. E aí, a segunda linha, a segunda rota estática, seria para a rede 92.168.2.0, trocaria para 2 aqui, a máscara é a mesma. E qual seria o endereço IP do próximo salto? 92.168.1.1. Isso, exatamente. Então, observe que para o R2, eu teria uma configuração ligeiramente diferente, no sentido de que o endereço IP do próximo salto seria diferente para cada uma das rotas estáticas. Por quê? Porque são caminhos diferentes mesmo. Tá? Do ponto de vista do R2, para chegar aqui nessa rede, tem que ir para a esquerda. E para chegar na outra rede, tem que ir para a direita. São equipamentos diferentes. Então, ele tem que indicar isso. Eu tenho que indicar isso para ele na hora de configurar a rota estática. Bem? Se alguém tiver alguma pergunta aí, é só abrir o microfone e fazer, tá? Uma forma alternativa é configurar a rota estática usando a interface de saída, tá? A gente chama de rota estática diretamente conectada, tá? É a mesma coisa, pessoal. O raciocínio lógico é o mesmo. O R1 não conhece essas três redes aqui, então acrescenta uma rota estática para cada uma delas, com a máscara. Só que ao invés de eu informar o endereço IP do próximo roteador, eu informo a interface de saída do roteador que eu estou configurando. Interface de saída, tá? Então, no caso aqui, do ponto de vista do R1, todas as rotas devem ser encaminhadas via interface serial 000, tá? E aí, na tabela de roteamento, apareceria assim, ao invés de aparecer o endereço IP do próximo roteador, apareceria somente a interface pela qual o R1 deve encaminhar as mensagens. A terceira forma, né, de se configurar é a chamada rota estática totalmente especificada, porque eu uso as duas coisas, tá? Eu uso tanto a interface de saída, quanto o endereço IP do próximo site, tá? Bom, alguém pode falar assim, Cléber, mas para que isso? Um ou outro já basta, tá? Isso é verdade se a gente tiver, entre os roteadores, um link ponto a ponto, como esse daqui, um link serial ponto a ponto. O que significa um link serial ponto a ponto? Que eu tenho, neste link, apenas dois dispositivos. A conexão é direta, é ponto a ponto. Então, quando eu digo para o R3, por exemplo, enviar alguma coisa pela interface serial 000, pela característica desse tipo de link aqui, só tem uma máquina que pode receber este pacote, que é o roteador 2. Agora, se por acaso eu tiver uma ligação entre roteadores usando uma interface Ethernet, aqui no caso uma gigabit Ethernet, bom, olhando para a topologia, você pode falar, Kleber, mas está do mesmo jeito. Está um ligado no outro, né? Então não precisaria dessa duplicidade aqui de informações. Só que é o seguinte, o roteador que eu estou configurando, ele não tem condições de saber se, usando uma interface Ethernet, se do outro lado eu tenho apenas um ponto ou não. Olha aqui. Aqui eu tenho uma interface Giga Ethernet ligada a um switch. Nesse caso em particular, eu tenho um PC3, só um PC, tá? Mas e se eu tivesse o roteador ligado nesse switch? E se por acaso o R3 quisesse encaminhar algum pacote para esse roteador que faz parte dessa rede local? Então, observe, simplesmente dizer que o roteador tem que entregar algo pela interface Giga 00 seria insuficiente. Por quê? Em se tratando de uma rede Ethernet, a mesma interface poderia ligar esse roteador a vários outros dispositivos. E aí eu não saberia dizer qual dos dispositivos daquela rede local seria o responsável por pegar esse pacote e encaminhá-lo adiante.
A gente sabe que é um roteador, mas o pacote seria colocado na rede de uma forma que, digamos assim, ninguém seria o responsável por ele. E aí a comunicação poderia ser prejudicada. Tá? Então, neste caso, onde eu tenho uma interface Ethernet, ou, para generalizar, uma interface multiacesso, tá? Porque poderia ser alguma outra tecnologia, diferente da Ethernet, mas que também permite que a mesma interface se conecte a vários dispositivos, é uma rede de multiacesso, uma rede onde vários dispositivos poderiam estar se conectando a ela. Tá? Então, nesse caso, eu precisaria fazer uma especificação, criar uma rota estática totalmente especificada. Tá? Bom, aí alguém poderia perguntar, Kleber, então por que você não tira a interface e só usa o endereço IP? Tá? Em todos os casos. Sempre trabalhar com o endereço IP do próximo salto. Aí vai entrar numa questão chamada de rota recursiva, roteamento recursivo, tá? Porque é o seguinte, eu vou voltar um pouquinho aqui, ó. Quando eu configuro, quando eu faço uma configuração de rota usando apenas o endereço IP do próximo salto, então a gente parte de um problema, parte de uma demanda. A demanda chegou um pacote para o R1, deixa eu colocar aqui, ó. Chegou o pacote para o R1, e esse pacote tem como endereço IP de destino, por exemplo, a máquina 192.168.2.1. 192.168.2.1, que é esse cara aqui. O que o roteador 1 vai fazer? Ele vai procurar na sua tabela de roteamento. Eu tenho uma entrada que me diz, né, como que eu faço para chegar nesta rede aqui, 92, 168.2.0. Então, ele vai analisando linha por linha. Essa entrada é a da rede que eu quero chegar? Não, não é. Essa outra aqui é da rede que eu quero alcançar? Não, não é. E essa outra aqui é da rede que eu quero alcançar? Não, também não é. E essa daqui? Essa é. Beleza, então descobri. Eu tenho uma rota, eu tenho uma entrada na minha tabela de roteamento que me diz como que eu faço para chegar nessa rede. E o que essa entrada me diz? Que para chegar nessa rede, eu tenho que caminhar o pacote para 172.16.2.2. Olha, o meu problema original é fazer o pacote chegar na máquina 192.168.2.1, que é esse cara aqui. E eu descobri que para fazer isso, eu tenho que caminhar para outra máquina, 172.16.2.2. Então, percebam, é o mesmo problema, só que agora mudou o endereço IP. Aí, o que o roteador tem que fazer? Ele tem que consultar a tabela de roteamento de novo, para saber agora como é que ele faz para chegar a essa máquina. Ele não sabe que essa máquina é um roteador que está logo depois do link que ele está conectado. Ele faz isso consultando a tabela. E aí, o princípio é o mesmo. Ele vai procurar na tabela como é que ele faz para chegar nesta máquina. Né? Então, essa linha aqui é a linha que me diz como é que eu chego nessa máquina aqui, 172.16.2? Sim, é. Beleza, então descobri como é que eu chego nessa máquina. Como? Através da interface serial 000. Então, percebam que, no final das contas, ele acabou chegando na informação de que, para encaminhar o pacote, cujo destino é esta rede aqui, ele vai ter que usar a interface serial 000 dele. Ele vai ter que caminhar por aqui. Isso a gente chama de roteamento recursivo. Porque o meu objetivo inicial não era chegar nessa máquina. Aqui, ó, 172.16.2.2. O meu objetivo inicial é chegar nessa máquina aqui. Mas para chegar nessa máquina, consultando a tabela de roteamento, eu descobri que primeiro eu tenho que chegar nessa. E aí eu consultei a tabela de novo para saber que para chegar nessa, eu tenho que passar pela interface serial 000. Se eu já tivesse colocado essa informação aqui, o problema, essa recursividade, né, que é busca sucessiva na tabela, não seria necessário. Tá? Porém, como eu acabei de falar para vocês, dependendo do tipo de rede, eu só colocar a interface eu posso ter problema. Porque se eu tiver uma rede multiacesso,
colocando a interface, eu não estou identificando especificamente alguém, o roteador nessa rede. Tá? Então, eu tenho essas três possibilidades de configuração de roteamento estático. Tá? E aí é importante que vocês consigam perceber em que momento, né, vocês devem usar uma forma ou outra. Tá? Tudo bem até aqui? Tudo bem. Para poder verificar o roteamento estático, já mostrei para vocês aqui, né? Show IP route. Aí tem alguns parâmetros que eu vou deixar para que vocês possam compreendê-los na hora que forem ler o material, tá? Então, se eu colocar o parâmetro static, eu quero só ver rota estática. Se eu colocar aqui o endereço de rede, eu vou saber tudo sobre como chegar até aquele endereço de rede e por aí vai, tá? Nós já falamos de rota estática padrão. Então, o que é uma rota estática padrão? Se a gente voltar na topologia, a gente vai ver que o R1, para poder entregar pacotes nas redes remotas, é o mesmo caminho sempre. Né? Sempre passando pelo R2. Então, eu poderia substituir aquelas 3 rotas que eu mostrei agora há pouco para vocês, tá? Todas indo em direção ao mesmo roteador do próximo salto, por uma única rota, uma rota padrão. Tá? E para configurar uma rota estática padrão, como é que eu faço? Eu uso o mesmo comando IP route. Toda vez que eu for configurar a rota estática, vai ser esse comando que eu vou usar. E na hora de informar a rede de destino e a máscara, eu simplesmente coloco tudo zero. Todos os bits iguais a zero. Tanto da rede de destino, quanto da máscara. Tá? E o complemento entra na mesma discussão que a gente fez agora. Eu posso colocar o endereço IP do próximo salto, eu posso colocar a interface de saída do roteador, ou eu posso colocar ambos. Tá? Uma rota padrão, diferente de uma rota comum, né, de uma rota estática comum, ela simplesmente utiliza tanto para o endereço IP quanto para a máscara, todos os bits iguais a zero. As demais considerações são as mesmas, tá? Nós falamos aqui há pouco. Para o IPv6, pessoal, é a mesma ideia, tá? Mesma ideia. Aqui ficou... Acho que o exemplo não está encaixado no título, né? Aqui eu tenho um exemplo de configuração de rota padrão IPv4, né? Então está aqui, ó. Que eu tinha comentado agora há pouco. Do ponto de vista do R1, eu tenho uma única saída para as redes remotas. Então, ao invés de cadastrar uma rota para cada uma dessas 3 redes, eu poderia colocar uma rota padrão, indicando o endereço IP do próximo salto, ou poderia indicar a interface de saída do roteador 1, ou poderia colocar os dois. Tá? Então, é só um exemplo aqui. Aqui está escrito IPv6, não está batendo com exemplo. Para fazer verificação de rota estática, a mesma ideia, né? Eu dou o comando show IP route, tá? E a linha onde aparecer a letra S, né, de static, e um asterisco, representa a rota padrão. Tá? Então, essa linha aqui é a rota padrão, no caso aqui do meu roteador 1. Bom, vou ver se eu consigo fazer Spec Tracer depois que eu explicar aqui, depois que eu mostrar para vocês a configuração do IPv6. Então, IPv6, pessoal, é a mesma ideia do IPv4, tá? Muda as características do IPv6. Então, quero configurar uma rota estática IPv6. Como é que eu faço? Ao invés de usar o comando IP route, eu vou usar o comando IPv6 route. Pronto, mudou o fato de colocar um V6 aqui. Na sequência, a ideia é a mesma. Eu tenho que colocar o endereço da rede, né, a qual eu quero ensinar o meu roteador a chegar. Tá? Então, eu coloco o prefixo da rede. E a máscara. Só que no caso da máscara IPv6, eu uso sempre o padrão barra e o comprimento de prefixo. Então, sei lá, barra 64, barra 48, né, o prefixo que você estiver considerando para aquela rede. Mas a ideia é a mesma. Endereço IP da rede e máscara da rede.
E depois eu especifico como esse pacote tem que ser encaminhado em direção àquela rede. Pode ser usando o endereço IP do próximo salto, no caso seria o endereço IPv6, pode ser usando uma interface de saída, ou pode ser ambos. Então, é a mesma lógica usada para o IPv4, só fazendo as devidas adaptações conforme o protocolo IPv6 exige. Tá? O único aspecto que é importante ressaltar aqui, para que vocês não se percam na hora de trabalhar com roteamento IPv6, pelo menos nos equipamentos da Cisco, é o fato de que, por padrão, o roteamento unicast IPv6 ele vem desabilitado, ele vem desativado. Então, se você configurar tudo bonitinho, mas não habilitar o roteamento IPv6, você não vai ter comunicação na sua rede. Então, nessa topologia que a gente está vendo aqui, ó, eu posso fazer toda a configuração perfeita no AR1, acrescentando as rotas remotas aqui, né, no formato IPv6, mas na hora que eu tentar fazer comunicação com essas redes remotas, eu não vou conseguir se eu não tiver feito a habilitação, tá? Então, lembre-se disso. Quando forem trabalhar com roteamento IPv6, nos equipamentos da Cisco, é necessário um comando para habilitar esse roteamento. E o comando é esse aqui, ó, IPv6 unicast route. Só isso. Tá? Fez isso, o roteamento já está ativo. Vai funcionar a comunicação de pacotes que chegam ao roteador 1 com as redes remotas? Vai, se você tiver feito a configuração das rotas estáticas de maneira adequada. Né? Esse comando, ele só habilita o roteamento. Ele não diz como fazer para chegar em redes remotas. Isso eu tenho que fazer da maneira como eu expliquei para vocês agora há pouco para o IPv4. Tá? Então, olha só, alguns exemplos. Configurando para o Next Hop, né? Aqui a tabela de roteamento, IPv6, eu já mostrei em outra aula. Essa aqui é do R1, essa aqui do R2, essa aqui do R3. Aqui é a mesma ideia, né? Fazendo um ping, só que agora é o ping IPv6, né? Eu coloco a palavra IPv6 para dizer que é um ping IPv6 e, obviamente, coloco o endereço IP V6 do meu alvo, né? No caso aqui, o alvo é o R2, mesma coisa. Só mudou agora que ele está usando o endereço IPv6 e não 4. 2001 DB8 ACAD 4 é a rede que liga o R1 ao R2. E eu vejo isso aqui, esse prefixo, né? 2001 DB8 ACAD 4. E esse finalzinho aqui é exatamente o endereço IP. É o prefixo, né? Prefixo não. O sufixo, né? Que identifica o R2. Então, esse daqui é o endereço IP do R2 e teve sucesso na comunicação. E de uma maneira análoga ao que aconteceu no IPv4, quando eu tento pingar 2001 DB8 ACAD 3.1, que é esse cara aqui, ó, 2001 DB8, aliás, aqui, 2001 DB8 ACAD 3.1, é o R3. Como eu não ensinei para o R1 ainda as rotas para se chegar a essa rede aqui, o ping foi sem sucesso, tá? Então, na hora de configurar a rota IPv6, é isso aqui, ó. Olha só, a construção é análoga, pessoal. O comando é IPv6 route, a rede de destino, o prefixo dela, 2001 DB8 ACAD 2, é esse aqui de cima. 2001 DB8 ACAD 5, é esse aqui. 2001 DB8 ACAD 3, é esse aqui. Com barra 64, que são os prefixos de rede, seriam as máscaras de rede. E aqui o endereço IP do próximo salto. No caso, IPv6, né, que é o roteador 2. A mesma lógica, só que usando agora o IPv6. Quando eu consulto a tabela de roteamento, eu encontro também a informação do endereço IP do próximo salto que foi usada na configuração. A outra forma é usando a interface saída, né? Olha aqui. Mesma lógica, só que agora usando a interface saída. Na hora que eu olho a tabela de roteamento, o que vai aparecer é a interface saída, não o endereço IP. Posso fazer uma configuração de rota totalmente especificada, né? Tá aqui, ó. E aí, uma observação adicional àquilo que eu expliquei para vocês agora há pouco para o IPv4. Eu disse, para que fazer uma configuração de rota totalmente especificada de IPv4? Quando, por exemplo, eu utilizo uma interface Ethernet,
né, uma interface de rede multiacesso, eu tenho que informar o endereço IP do próximo roteador, porque senão o meu roteador coloca o pacote na rede multiacesso, uma rede internet, o pacote circula por ali e ninguém pega, porque eu não especifiquei o endereço do próximo roteador. Tá? Isso também acontece aqui com o IPv6. Tá? Mas o IPv6 tem uma característica adicional. Se vocês se lembrarem das aulas de IPv6, a gente viu que tem vários tipos de endereço IPv6. Esse tipo aqui a gente chama de endereço unicast global, né? Unicast global. Por que unicast global? Porque ele é único, unicast, né? Ele identifica um único dispositivo, e ele é global por quê? Porque essa identificação, ela é global, ou seja, para o mundo todo. Então, o IPv6, ele traz para nós aquilo que o IPv4 fazia no início. Ou seja, não existia endereços privados, como nós temos hoje. Né? Era tudo endereço público. O IPv6, do tipo unicast global, é assim. É um tipo de endereço IPv6 público. Então, o dispositivo que usa o endereço unicast global, ele tem a certeza de que ele é único no mundo. Aquele endereço IP que está para ele é único no mundo. Tá? Então, não tem dúvida. Quando eu quero destinar, por exemplo, um pacote para 2001 DB8 ACAD 2.6, eu sei que esse endereço IP, no mundo inteiro, pertence especificamente ao roteador 2. Tá? Mas nós temos também endereços IPv6 chamados de link local. Esses endereços IPv6 de link local, ele, como o nome sugere, ele só tem validade local, ou seja, só tem validade na rede onde eu estou utilizando. Tá? E vocês verão mais à frente que a gente pode usar esse tipo de endereço para poder especificar o endereço do próximo salto. Isso até é uma estratégia interessante para poder tornar mais simples as configurações. Mas, quando eu uso isso na minha configuração de rota estática, eu tenho um problema. Como esse endereço ele só tem validade local, se eu não especificar a interface, né, fica a dúvida. Qual interface? Por quê? Eu poderia ter essa interface aqui usando o endereço FE82.2.2 e poderia usar esse mesmo endereço IPv6 aqui nessa outra interface. Por quê? Ele só tem validade local. Então, não tem conflito aqui. Né? Porque aqui é uma rede Ethernet, e aqui é uma outra rede, uma rede serial. Então, são redes diferentes que eu poderia usar o mesmo endereço IP para as interfaces. Isso, na verdade, pessoal, é uma prática muito comum quando a gente configura roteador com interface IPv6. Tá? Ou quando a gente configura a interface do roteador com endereço IPv6. Para facilitar a configuração, a gente não tem que ficar lembrando, né? Qual é a IP da interface X? Qual é a IP da interface Y? A gente coloca o mesmo endereço IPv6 em todas as interfaces. Tá? Só que tem que ser endereço IPv6 e link local. Porque aí não tem conflito. Ok? Mas na hora de fazer a configuração da rota estática, isso aqui sozinho geraria uma ambiguidade. Tá? De qual interface eu estou falando, já que todas poderiam ter o mesmo endereço IP? IPv6. Tá? Então, eu preciso colocar a interface específica. Tudo bem? Tudo Beleza, bem. professor. Se alguém tiver alguma dúvida aí com relação ao IPv6, eu recomendo que recuperem aí as aulas aí de IPv6 que eu falei para vocês, para lembrar disso aqui, tá? Bom, o restante dos comandos aqui também são análogos ao que acontece com o IPv4. Para verificar a rota também, os comandos são análogos, é só você pensar no V6, tá? Então, verificar a tabela de roteamento do roteador, né, para IPv4, show IP route. E para IPv6, show IPv6 route. Tá? Eu quero verificar as rotas estáticas no meu roteador, né, para IPv4, show IP route static. E para IPv6, show IPv6 route static. Né? Então, é só extensão.
também existe rota estática padrão, IPv6, e seguindo a mesma analogia, tá? A rota estática padrão é aquela que eu direciono o pacote para uma rede onde todos os bits são iguais a zero, com a máscara também com todos os bits iguais a zero. E aí, olha que interessante, fica pequenininho. Porque a gente tem esse artifício do IPv6 de omitir os zeros que fazem parte do endereço. No caso, como a rota padrão usa todos os bits iguais a zero, basta eu colocar 2 pontos, na hora de criar a rota. Tá? Isso daqui equivale a fazer 0, 2 pontos, 0, 2 pontos, 0, 2 pontos, 0, ou seja, 8 vezes, né? 8 zeros. Tá? Mas eu posso simplificar usando essa notação aqui compacta. Tá? E como também eu não estou usando a máscara no formato decimal, porque não é usual para o IPv6, eu simplesmente coloco /0 para dizer que no prefixo de rede não tem nenhum bit de rede. Tá? Bem mais curto, né, a configuração da rota padrão IPv6 do que IPv4. Para configurar a rota estática padrão, também as mesmas considerações. Né? Eu posso informar o endereço IP do próximo salto, eu posso informar a interface de saída, ou eu poderia fazer uma rota totalmente especificada para a rota padrão. Para poder verificar também a mesma lógica, né? Se aparecer um S, né? É a rota estática padrão, né? Um S com tudo zero. E aí a gente chega aqui nas configurações de rota estática IPv6. Mas antes, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu voltar aqui no IPv4 e vou baixar isso aqui. Eu acho que eu tinha baixado na semana passada. Já tinha baixado. Mas vamos lá. Opa! Cliquei no IPv6. Tá bom, deixa eu... Tá abrindo aqui o meu Packet Tracer, tá, pessoal? Ou será que não está abrindo? Demorando meio demais. Agora tá abrindo. Acho que eu não tinha dado o duplo clique da maneira correta. Deixa eu parar o compartilhamento aqui. Compartilhar o Packet Tracer. Eu vou ter que compartilhar a tela inteira. Vai aparecer minha tela inteira aí. Estão vendo? Packet Tracer? Sim. Beleza. Então, olha só. Não sei por que razão ele não carregou as instruções aqui. Então, aqui eu tenho a topologia semelhante àquela que a gente viu aqui nas aulas durante a fala teórica, né? Só muda aqui as redes, né? Eu tenho aqui, no caso, todas as redes aqui, que também são 5, né, Otávio? Só que usando o mesmo prefixo, um 7231, né? 7231, 1 aqui embaixo, aqui também, aqui um 7231, 0, aqui também um 7231, 1, e aqui um 7231 também, ou seja, as 4 redes de baixo usando um 7231 e a de cima usando um 7231, 0. Observem que a máscara de subrede agora tem diferença, então vamos ter que tomar cuidado com essas diferenças na hora de fazer a configuração aqui, tá? Tem aqui a tabela de endereçamento, que é comum, né, dos projetos de rede, que já estão começando a ficar habituados a isso, tá?
E o que nós vamos fazer? Né? Aqui algumas perguntas, né? Quantas redes existem no total? Já falei, são 5. Né? Quantas redes são diretamente conectadas a R1? Responde para mim, alguém. Quantas redes são diretamente conectadas a R1 nessa topologia? A R1, 2. Isso. E a R2? 3. Muito bem. E a R3? 2. 2, tá? Então, é só olhar o número de interfaces que o roteador está utilizando aqui nessa topologia. O R1 usa 2 interfaces, então está conectado a 2 redes. O R2 usa 3 interfaces, então ele está conectado a 3 redes. O R3 usa 2 interfaces, tá? Quantas rotas estáticas são necessárias por cada roteador para acessar redes que não estão diretamente conectadas? Né? Isso é proporcional ao número de redes remotas, tá? Então, no caso do R1, eu tenho 5 redes no total, 2 estão conectadas diretamente a ele. Então, vou ter que adicionar 3 rotas remotas, tá? Se eu não usar a rota padrão, óbvio, né? A mesma coisa aqui para o R3, perdão. Eu tenho o R3 conectado a 2 redes diretamente. Eu tenho 5 no total. Então, eu tenho que acrescentar 3 rotas estáticas no R3. O R2, por sua vez, está conectado a 3 redes diretamente, de forma direta, né? São 5 no total, então eu tenho que acrescentar 2 rotas apenas. Tá? Depois ele pede para testar a conectividade com as LANs do R2 e o R3, fazendo ping no PC2 e no PC3 a partir do PC1. Né? Então, a ideia do PC1 é tentar pingar aqui e aqui. Então, vamos fazer isso. Vou abrir o PC1. Vou colocar para cá para eu ver o endereço IP do roteador. Vou pingar no PC2. PC2 tem esse endereço IP aqui, ó. 172.31.0254. 172.31.0254. Tá? Não funcionou. Aí ele pede para pingar no PC3. Final 190. 172.31.1.190. Também não pingou. Tá? E aí uma coisa interessante, né? A mensagem não é de request timeout, que a gente costuma ver em alguns casos. A gente vê a mensagem aqui de destination host unreachable. Né? O host de destino está inalcançável. Então, essa mensagem aqui, quando vocês forem fazer testes nas suas redes aí, é importante vocês interpretá-la de maneira adequada. Quer dizer, qual interpretação? Eu não posso dizer nada a respeito do host que eu estou pingando, né? Porque essa mensagem diz que ele está inalcançável. Então, eu não sei se ele está ativo ou não. Ele está inalcançável. O pacote chegou até em algum ponto no caminho e parou. Tá? Observem que isso é uma resposta, reply. Tem alguém respondendo. E não é o endereço que eu pinguei. É outro endereço. De quem é esse endereço aqui? 172.31.1.1. Olha a tabela de endereçamento aqui do lado. De quem é? Do R1. O R1. Então, eu estou no PC1, tentando pingar no PC3, no caso aqui, tá? E alguém, que não sou eu e nem o PC3, respondeu. Esse alguém é o roteador 1. Na verdade, esse alguém é o roteador até onde o pacote chegou e esse roteador não soube o que fazer com esse pacote. Tá? No caso, a gente está vendo que é o R1. Poderia ter acontecido isso no roteador mais à frente, mais adiante. Tá? Vamos ver o que está sendo pedido fazer aqui. Bom, ele está perguntando o que eu expliquei agora há pouco. O que é rota estática recursiva? Por que uma rota estática recursiva exige 2 pesquisas para roteamento? Depois, se vocês não souberem responder isso, volta à aula, né? Que eu imagino que com a minha explicação isso vai ficar claro. Tenha ficado claro. Aí fala, configure uma rota estática recursiva. Né? Vamos lá, então. Se eu vou configurar uma rota estática recursiva, o que eu vou usar como saída? O endereço IP do próximo salto ou a interface do roteador? Para ter uma rota estática recursiva. O que eu uso? A recursiva usa a interface, né?
Não. A recursiva usa o endereço IP, né? É recursiva por quê? Porque ele vai, no primeiro momento, saber qual é o endereço IP do próximo roteador, aí vai ter que voltar na tabela de roteamento para saber como é que ele alcança aquele endereço IP do próximo salto. Certo, Otávio? Por isso que é recursiva. Eu tenho que voltar na tabela. Sim. Não, beleza. Então, nós vamos usar... nós vamos configurar a rota estática usando o endereço IP do próximo salto, tá? Isso vai ser feito no R1 e vai ser feito para as redes locais e para o link que liga o R1 com o R3. Então, me ajudem aí, baseado no que nós falamos agora há pouco. Abrir aqui o roteador 1. Como é que está o tamanho da fonte aí? Está legal para vocês enxergarem? Ou precisa aumentar? Aí você sabe a história da hora. Você pode aumentar um pouquinho a tela, porque eu não estou enxergando as letras. Tá. Vou fazer isso aqui, Ingrid. Fonte. Vou botar um tamanho aqui meio exagerado. Aí, ó. Melhorou, Ingrid? Melhorou. Nossa, melhorou bastante. Beleza. Então, vamos lá. Eu estou aqui no R1 e quero configurar rotas estáticas para as redes remotas. Né? Eu vou entrar aqui no modo exec privilegiado. Eu vou colocar aqui o comando show IP route, só para vocês perceberem que o roteador R1 só tem as rotas para as redes diretamente conectadas, por isso que ele não conseguiu fazer ping. Aliás, ele não. Eu fiz ping a partir do PC1, mas o pacote passa pelo R1. O R1 não sabia como entregar pacote aqui, por isso que ele respondeu que o host estava inalcançável. Tá? Agora eu vou configurar a rota. A configuração de rota estática é feita no modo de configuração global. Então, eu vou entrar no modo de configuração global, tá? E vou dar o comando. Qual comando mesmo que eu uso para configurar a rota estática? Qual comando? IP route. Né? Esse é o comando. E aí, complementando, Otávio. Vamos lá. Quero ensinar o R1 a chegar nessa rede aqui, ó. 172.31.00/24. Como é que eu escrevo isso aqui? Vai passar 172.31.192. Não, A máscara. peraí. Vamos na ordem. Eu vou colocar, logo depois da palavra route, o que eu coloco? 172.31 o quê? 1.192. Ponto 192? É o R1, né? Do R1 para o PC2, não é isso? Primeiro eu coloco qual a rede que eu quero alcançar. Isso vai aparecer, tá? Isso vai aparecer, Otávio. Mas eu tenho que colocar qual é a rede que eu quero alcançar. Primeiro é 172.31.00. Isso. É essa rede que eu quero alcançar. Depois a Agora máscara, né? Isso. A máscara Qual que é a dela é máscara dela? 255, 255, 2550. Isso, que é um /24 aqui, né? E agora a 172.31. 172.31. 1.92. Ponto 1. Aqui o 92 é o endereço da rede, tá? Da rede. Eu tenho que pegar o endereço IP dessa interface aqui do R2, tá? Então, eu tenho que ir lá na tabela de roteamento, de endereçamento, olhar o R2, e nessa rede 192, ó, ele tem o endereço IP final 193, tá certo? 193. Então, é esse endereço IP que eu vou colocar aqui, ó, 193. Pronto. Enter. Coloquei lá. Configurei a minha primeira rota estática, tá? Então, lembrando, eu tenho aqui eu tenho uma sequência de informações que eu tenho que passar, tá? Então, o comando é o IP route. Eu tenho que primeiro dizer qual é a rede que eu quero chegar. Então, eu quero chegar nessa rede aqui, a máscara dela, e depois, como que eu faço para chegar nessa rede. Então, como é que eu faço? Usando o roteador R2. Como foi pedido exercício para usar endereço IP, eu vou pegar o endereço IP dessa interface, né? Que nós vimos lá na tabela de endereçamento, que é final 193. Beleza. Falta agora eu ensinar o R1 a chegar nas outras duas redes. Vamos lá. Segunda linha de rota.
A IP route, eu ensinei o R1 a chegar aqui, ó. Aliás, antes de continuar, vou fazer o ping aqui, ó. Não vai dar certo ainda. Não vai dar certo. Porque o R2 não sabe fazer o pacote voltar. Então, vamos seguir aqui. Vamos lá. Eu ensinei o R1 chegar aqui, ó, nessa rede. E agora? Qual rede que eu vou trabalhar? No set 2.31, 1. Tem que olhar de novo, né? Que é R2 que conecta R3, né? Tá, mas primeiro, Otávio, eu tenho que informar a rede de destino. É um set 2.31. Mas, espera lá. Mas é um set 2.31.128, né? Sim, exatamente. Porque este é o endereço daquela rede. Lembrando que a gente tipicamente encontra endereço IP terminando em 0 para identificar a rede, mas perceba que é a máscara barra 26. Né? A barra 26 divide o bloco em quatro partes. Divide o bloco em 4 partes. Né? Então, 4 partes. A primeira parte tem o final 0, a segunda parte final 64, a terceira parte final 128, que é isso aqui. Ó. Tá? Então, essa é a rede. É isso aqui mesmo. E qual que é essa máscara aqui? 26. Vai ser o quê? 255, 255, 255. Sabe de cor? Espera lá, é 196? 192. Quase. 192. 192. Tá? Beleza. Então, de novo, eu especifiquei a rede de destino, essa rede aqui, e a máscara dela. Agora eu preciso informar como que o R1 faz para encaminhar pacote para essa rede. Para quem que ele vai encaminhar o R1? Lembre-se sempre da rede 17231. Como é que é, professor? Vamos lá. Eu estou configurando o R1, certo? Estou aqui, ó. Eu quero ensinar esse cara a chegar nessa rede. Já especifiquei qual é a rede aqui. Agora vai ser a rede do R2 ao R3, não é? Ou vai ser É sempre o próximo passo, Otávio. Eu penso só no próximo, tá? Ah, tá. Então é Qual IP? Aí, Otávio. 172.31.1.193. Na verdade, não é nem a rede, é o endereço IP do próximo roteador. Então, eu vou encaminhar o pacote para o R2 também. E o R2 foi o endereço que eu usei aqui, ó. É o mesmo endereço IP. Eu vou encaminhar o pacote para o mesmo cara. Então, eu vou colocar o mesmo endereço IP aqui, tá certo? Voltou, tá? Voltou, mas eu perdi a explicação. Mas vai o mesmo endereço IP que a gente utilizou no PC2, não é? Porque o caminho é o mesmo, não é? Exatamente. Do ponto de vista do R1, para ele entregar pacote aqui em cima, o que ele tem que fazer? Pensa só no próximo, né? Ele tem que encaminhar por esse link para o R2. Está aqui o endereço do R2. Do ponto de vista do R1, para ele entregar pacote nessa rede, o que ele tem que fazer? Qual que é o próximo passo? Mesma coisa. O R2, no caso. Tem que mandar para o R2. Então, está aqui. Ó. Né? Falta uma terceira rede. A gente tem que ensinar o R1 chegar. Qual é a outra rede remota do ponto de vista do R1? Rede que ele não está diretamente conectado. São 5 redes que tem aqui na topologia, né? 2, o R1 está diretamente conectado. 2, nós já configuramos. Falta uma. No caso, a que liga R2 e R3? Exatamente. Então, eu vou colocar aqui um IP route e vou ensinar o R1 a chegar nesse link ali. Fala, mas assim, se ele na rota do R3, teoricamente ele não conseguiria chegar nessa rota? Ou não tem nada a ver? Aqui, o que eu vou fazer aqui... Pode falar. Porque a gente já tinha configurado, né? No caso, o último comando que o senhor digitou, ele configurou a rede para o S3, no caso, né? Na rota. Não foi isso? Sim, sim. No caso, sim, já não é o suficiente para ele chegar na rota do R2 e R3.
Não, não é. Olha só, essa é uma dúvida muito comum. Deixa eu fazer uma coisinha aqui. Nós, seres humanos, a gente está vendo a topologia. Então, Otávio, você está vendo de maneira correta que do R1 para chegar aqui nessa rede, vai passar por esse link. Você está vendo isso, eu estou vendo isso, os demais colegas de você estão vendo isso. Mas o R1 não tem. O R1, eu vou tampar aqui para vocês poderem não ver, mas estão vendo a minha tela compartilhada. O R1 não tem isso, Otávio. O R1 não está enxergando topologia. Tá? Assim, ó, deixa eu tentar fazer uma coisinha aqui, ó. O que o R1 está vendo? Nada. Ele está vendo isso aqui, ó. Ele está vendo quais são as redes e ele está conectado diretamente. É só isso. Aí o que acontece? Quando a gente configurou a tabela de roteamento do R1, deixa eu fazer uma coisa diferente aqui, ó. Só para tentar. Aqui, ó, já fica até legal usando a própria imitação aqui do PECT 3. Olha só. O que o R1 está enxergando? Só isso aqui. Então, Otávio, se eu fosse perguntar para você agora, é que você conhece topologia, né? Mas se eu fosse perguntar para você, olha, para o R1 entregar mensagens nessa rede, perceba que essa rede aqui, ela nem aparece nesse pedaço da topologia, certo? Aí é o seguinte, Otávio, essa rede, ela existe, você não está vendo ela existe, tá? E para poder chegar nela, você tem que entregar para esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, eu vou aumentar um pouquinho. Esse cara aqui é o R2, que você está vendo. Pronto, cliquei errado. Ó, isso aqui, ó, um pouquinho. Isso aqui, ó. Esse cara aqui, ó, é o R2, tá? E você está vendo R2 aqui, ó. Então, beleza, você está conseguindo enxergar que do R1 vai para o R2, tá? Aí eu faço, Otávio, tem uma outra rede, tá? Que ela tem o prefixo 172.31.1.96, tá? Você está vendo ela aqui, Otávio? Nesse pedacinho de topologia que eu estou te mostrando? Você está vendo ela? Otávio está aí? Caiu de novo. Acho que ele caiu. Vocês estão comigo aqui, gente? Ingrid, Israel, Caio? Tô sim, professor. Eu sei. Beleza. Não. Então, olha só. Voltei. Tá complicado hoje, viu? Eu tô vendo aí. Não tem problema, não. Eu tava explicando isso aqui, ó. Sai para lá, uma coisa chata. Isso aqui, ó. Então, eu estou dizendo para você, ó, eu tenho essa rede aqui, ó. Eu quero criar uma rota para essa rede, tá? Aí, Otávio, você está vendo só esse pedaço de topologia. Aí eu te pergunto, para chegar nessa rede, aliás, para chegar nessa rede aqui, passa por essa? Olha para a topologia aqui e me diz se você tem condições de responder isso. Para chegar nessa rede aqui, final 128, passa por essa? Tem como você responder? Ué, não. Não tem, né? Então é isso que eu quero que você entenda. O roteador está enxergando só isso aí, ó, que eu estou exibindo para vocês agora. Então, essa ideia que você colocou, Otávio, mas para chegar por aqui, vai passar por aqui. Então, não precisa colocar uma rota para essa rede. Você sabe disso porque você está vendo a topologia completa. Mas o roteador 1 não sabe. Então, se você quiser, por exemplo, fazer um ping, a gente sabe que essa rede aqui é para ligar o R2 ao R3. A gente sabe disso. Tá? Mas se você quiser fazer um ping no R2 ou no R3, usando, né, o endereço IP que está nessa rede aqui, o R1 não sabe disso. E o que o R1 vai fazer? Ele vai ver, por exemplo, você quer fazer um ping no endereço 172.31.1.97, que está dentro dessa rede. Mas se você não disse nada para o R1 a respeito dessa rede, ele vai olhar o seguinte, olha, 172.31.1.97 está aqui? Não está. 172.31.1.97 está aqui? Não está. E aí, supondo que não existisse isso daqui, o R1 iria descartar o pacote, porque ele não conhece a rede. Tá? Então, Tá.
Entendeu, Otávio? Então, assim, Entendi. você sempre tem que olhar a tabela de roteamento do ponto de vista do roteador que você está considerando. É a visão dele da rede. E a visão dele é limitada às redes às quais ele está diretamente conectado. Ele não enxerga o que está além do R2, que é vizinho dele. Tá? A mesma coisa vai acontecer com o R2 e com o R3. Tá? Então, eu preciso configurar uma rota para essa rede. Isso, se eu quiser permitir, deixa eu aumentar aqui agora de novo, se eu quiser permitir que o R1 consiga encaminhar pacotes para essa interface aqui do R2 e essa do R3, tá? Se esse não for o meu objetivo, Otávio, não tem problema nenhum não configurar a rota para essa rede. Ah, mas na hora que o R1 quiser entregar pacote aqui, não vai ser bloqueado? Não tem bloqueio nenhum, tá? O R1 não sabe que essa rede existe. Ele vai encaminhar para o R2. E aí o R2, sim, ele sabe que essa rede existe, porque ele está diretamente conectado a ela. Tá? Então, não tem problema eu deixar de configurar uma rota para essa rede, se o meu objetivo não for fazer entregas nesta rede. Tá? Mesmo que o destino esteja em uma rede que tenha como intermediária essa rede aqui, o processo de comunicação vai acontecer naturalmente, mesmo que eu não configure rota para ela. Mas nesse caso, o exercício pediu para configurar. Então vamos lá. Tá? 172.31.1.96. Qual é a máscara dessa rede aqui? 255.255.92. Não. 255.255.92. Barra 30. 92? Barra 30? Não. 92 é barra 26, né? Pera lá. Barra 30. 16? Final 16 aqui? Final 16 aqui? Vamos lá. O que é o barra 30? O barra 30 significa que eu tenho 30 bits 1. Fiz na cabeça aqui, mas acho que... 30 bits 1. 8 estão aqui, 8 estão aqui e 8 estão aqui. 24. Então, sobraram 6. Então, no último octeto, eu tenho 6 bits 1. Tá? Mas é um octeto. 248. Peraí, estou colocando decimal aqui. Tá errado. 248, não. 6 bits 1. Mas é um octeto. O octeto tem que ser completado até chegar em 8. 2 bits zeros. Que número que formou? 252. Aqui, ó. Tá? Então é 252. Professor, eu sei fazer isso aqui de cabeça assim, ó. Eu sei. Eu sei. Sem problema, tá? Dá um chute para mais, para menos. Sai uma derrota. Bom, beleza. Então, eu estou ensinando o roteador 1 a chegar nessa rede aqui, que é essa aqui, ó. E eu sei que a máscara é essa aqui. E aí, tem que completar essa informação. Essa é a rede que eu estou ensinando o R1 chegar. Agora eu quero saber como que o R1 faz para entregar pacote nessa rede. Nessa rede aqui. Como? Do ponto de vista do R1, a saída é sempre a mesma. Entregar para quem? Para o R2. E qual é o endereço do R2? É o que eu já tinha colocado aqui já. 172.31.1.93. Né? Pronto. Configurei rota para as 3 redes remotas que o R1 não conhecia. Tá? Entenderam, gente, a construção aqui? Alguma dúvida? Sem dúvidas, professor. Beleza. Agora é o seguinte, vamos fazer um ping de novo para ver se muda alguma coisa? Será que vai funcionar agora? Aqueles pings que eu tinha feito aqui, ó. Aqui não funcionou, aqui não funcionou, aqui, ó. Será que funciona agora? Vamos fazer um ping no... Aqui, ó, no 190... Quem é o 190? 190 aqui, né? 190 aqui. Vamos fazer um ping nele? Será que vai funcionar? O que vocês acham? Agora eu configurei a tabela do R1. Será que eu consigo fazer o PC1 pingar no PC3? Era para funcionar.
Porque ele conhece todas as rotas, né? E É. os outros roteadores também conhecem as outras rotas. É? Beleza, vamos lá então. Não, na verdade, configurou só do R1, né? Pois é. É, Olha lá. falei que os outros roteadores conhecem, mas os outros não conhecem, né? Então não tem Certo. como ele mandar de volta o pacote. Exatamente. Então, assim, com essa configuração que nós fizemos, eu posso garantir para vocês o seguinte: O o pacote pacote chegou, né? está saindo do PC1, tá? Nesse caso, não está chegando o PC3, porque o R2 não conhece essa rede aqui, tá? Mas vou fazer uma coisa diferente, vou pingar aqui no PC2. Esse cara de cima aqui, ó. Tá? Também não vai funcionar. Mas agora eu posso dizer com certeza, o pacote está saindo do PC1 e está chegando o PC2. Está chegando o PC2. Tá? O problema é a volta. O problema é a volta. Por quê? Porque observe que a mensagem mudou. A mensagem não é mais aquela de destination, roast unreachable. Né? A mensagem agora é request timeout. Porque a mensagem saiu do R1, saiu do PC1, passou pelo R1, chegou no R2, foi entregue no PC2. E o PC2 respondeu. Tá? Só que quando o PC2 respondeu, aí tem um problema. Quando o R2 pegou esse pacote, ele não conhece essa rede aqui. Então, ele não sabe para onde encaminhar. Olha a simulação aqui, para vocês perceberem. Olha. Vou repetir o ping. O pacotinho do PC1 vai para o switch, do switch chega no roteador 1. O roteador 1, ele agora sabe fazer o roteamento disso, então ele encaminha para o R2. Né? Ele usou a informação que eu coloquei na tabela de roteamento, que diz que para chegar na rede 172.31.00, ele tem que caminhar para o roteador 2, foi o que ele fez. O roteador 2 está conectado diretamente a essa rede, então ele vai entregar. Olha lá. Ele não precisa de... Não foi preciso que eu colocasse uma informação de roteamento para essa rede, porque o R2 está conectado a ela. Então, chegou. Tá? O R2, o PC2 vai responder. E ele encaminha para o R2. Aí vem o problema. Olha o pacotinho vermelho. O R2 tem um pacote que está destinado a essa rede. Mas o R2 não conhece essa rede, 172.31.1. Ele conhece só as redes às quais ele está diretamente conectado. Então, ele não consegue saber para que lado encaminhar esse pacote. O que ele faz? Ele descarta o pacote e devolve para o PC2 uma mensagem dizendo que ele não conseguiu entregar esse pacote. Mas não foi o PC2 que fez o ping. Quem fez o ping foi o PC1. Né? Então, essa mensagem que vai voltar para o PC2 não significa muito para nós, que estamos aqui no PC1 fazendo ping. Olha lá, o PC2 está descartando. Olha, essa mensagem não tem nada a ver comigo. Né? Tinha que avisar o PC1. Mas para avisar o PC1, o R2 deveria chegar aqui, saber como chegar aqui. Ele não sabe. Ok? Ok, pessoal? Certo. Agora, olha só, vou fazer o ping lá no PC3, que eu falei que não vai chegar. Não vai chegar porque o R2 não sabe fazer o encaminhamento de pacote aqui para a rede do PC3, tá? Olha só. É o 190. Ó, de novo. O pacotinho sai do PC1, vai para o R1. O R1 foi configurado, ele sabe que tem que entregar para o R2. Agora já deu BO, tá vendo? Opa! O R2 tem que entregar um pacote aqui, mas ele não conhece essa rede, não está na tabela de roteamento dele, então ele vai descartar o pacote. Toda vez que ele descarta o pacote, ele manda uma mensagem informando para a origem que aconteceu um problema. Só que o problema é o seguinte, a origem está numa rede que ele também não sabe chegar. Ou seja, ele não tem como encaminhar o pacote para frente e não tem como notificar a origem de que teve um problema. Porque ele não sabe chegar dentro das duas redes. Então, na hora que você olha para a simulação, não sei se vocês estão conseguindo compreender, espero que sim. Você consegue perceber, né, a importância de se fazer a configuração da tabela de roteamento. Né? Se eu não disser para o roteador como é que ele faz para chegar numa rede ou na outra, ele simplesmente não chega. Ele simplesmente não consegue fazer o pacote chegar. Vamos agora configurar o R2, rapidinho aqui, porque o nosso tempo está acabando. Vou fazer mais rápido agora. Tá? Eu vou lá na configuração global,
eu vou fazer a configuração de rota para as rotas que o R2 não está diretamente conectado. Aliás, perdão, para as redes, né, as quais o R2 não está diretamente conectado. Que é essa aqui, a do S1 ali, 172.31.1.0, máscara 25, máscara barra 25, né, que é o final 128, e o R2 vai entregar para o R1. Tá? Então, vou colocar aqui o endereço IP do R1, nesta rede aqui. Então, 172.31.1.194. Eu sei que o R2 é 193, que a gente configurou isso agora. O R1 está aqui, ó, é 194. Tá? Então, entra. Agora eu vou configurar uma rota para o R3. Do R2 para o R3. Aliás, antes de fazer isso, deixa eu repetir o ping, só para vocês verem. Agora o R2 consegue responder para o R1, porque eu adicionei essa rota aqui, ó. Então, ele não vai fazer o pacote chegar lá no destino, porque ele não sabe ainda aquela rede, mas agora ele consegue. Olha só, o R2 não consegue fazer o pacote para frente, porque ele não sabe chegar aqui, mas agora ele consegue mandar a mensagem de resposta para o PC1, porque eu ensinei para ele como chegar nessa rede, ó. E aí ele encaminha. Olha que legal. E aí vai aparecer no PC1 uma mensagem na tela dele, dizendo, olha, eu tentei pingar nessa máquina. Tá? De novo, deu uma mensagem Destination Roast and Reachable. Mas agora quem está dizendo isso para mim não é o R1, como tinha acontecido da outra vez. Agora é outro número IP. É o número IP do roteador 2. É ele que está dizendo para mim, ó, chegou até aqui o pacote, mas daqui para frente eu não sei fazer ele chegar no destino, porque a tabela de roteamento dele não tem essa informação. Tá? Então, vou parar aqui de novo. Vou terminar de configurar o R2. Agora eu vou ensinar para ele como chegar na rede aqui, ó, do PC3. Então, a rede do PC3 é a rede 172.31.1.28, é esse endereço aqui, tá? Máscara barra 26, 192. E para o R2 fazer o pacote chegar aqui, tem que caminhar para o R3. Então, eu vou caminhar por essa rede aqui, ó, 172.31.1. Tá? Esse endereço aqui é o da rede. Eu quero saber qual é o endereço do R3 dessa rede. Vai ser 197 ou 198. Tem que olhar a tabela de endereçamento. R3, 198. Ó. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui 198. Pronto. Agora, o R2 sabe fazer o pacote chegar aqui. Aí, Otávio, se eu fizer o ping, agora funciona? O ping do PC1 no PC3. Será que funciona? Agora é para funcionar. Vê? Não foi. Não foi. Mas não teria o R3, professor? Tem que configurar o R3. Ah, é. O R1 sabe chegar nessa rede, o R2 sabe chegar nessa rede, o R3, por estar diretamente conectado, também sabe, mas na hora que a resposta volta para o R3, o destino é quem? É o PC1. O R3 conhece essa rede aqui? Ele não conhece. Então, ele não sabe para chegar. Né? Se eu fizer a simulação de novo, para vocês acompanharem o pacotinho, olha que legal. O pacotinho vai sair do PC1, vai chegar no R1. O R1 agora sabe como é que chega na rede do PC3, que é mandando para o R2. O R2 sabe como chega na rede do PC3, que é mandando para o R3. O R3 está diretamente conectado, então ele entrega isso para o PC3, maravilha. O PC3 recebeu o pacote e vai gerar uma resposta. E aí, quando o R3 pega o pacote de resposta, fala assim, eu não sei fazer esse pacotinho chegar aqui. E aí ele descarta o pacote. E descarta o pacote e manda uma notificação para o PC3. Mas o PC3 está só respondendo, ele não tem que... Essa notificação não serve de nada para ele. Ele está só respondendo. Tá? Então, eu tenho que configurar aqui também. Certo, Otávio? Certo, eu dei outra viajada aqui, achei que já tinha configurado. Aí, antes de fazer a configuração final, eu pergunto, e se eu fizer o ping do PC1 no PC2, vai funcionar? Do PC1 no PC2. Esse sim é para funcionar, já tá as duas rotas configuradas. Né? Exatamente, tem que funcionar, e funcionou. Porque tanto o R1 sabe chegar aqui,
quanto o R2 sabe chegar aqui. Então, a comunicação dessa parte da rede está funcionando. Tá? Não funcionou aqui porque o R3 não sabe devolver. Vamos fazer isso? Rapidamente. Então, enable, IP route. Vou fazer aqui, 172.31.1.0. Aí, 255.255.255.168, tá? Então, do ponto de vista do R3, para ele entregar pacote aqui, ele tem que encaminhar o pacote para quem? O R3, para entregar nessa rede. Para R2. R2, é sempre o próximo passo, tá? E aí nós sabemos que o R3 é 198, então o R2 aqui vai ser 172.31.1.97. Pronto. Tá? Bom, com essa única configuração que eu fiz aqui, Otávio, será que agora o ping vai funcionar? Perceba que eu não ensinei o PC3 a chegar aqui e nem aqui. Mas será que o ping funciona entre PC1 e PC3? Não. Por Se quê? se ele não sabe chegar a R1, não vai funcionar. Ele sabe chegar a R2 até, né? Não, peraí. Eu Não. ensinei ele a chegar nessa rede aqui. Ah, então vai funcionar, ó. Né? Então vai. Sim. O que eu tô querendo mostrar para você é o seguinte. O R3, verdade. ele, para chegar nessa rede, ele vai encaminhar para o R2 e o R2 vai passar por aqui. Olha só, o R3 não conhece essa rede. Mas para encaminhar pacote para cá, ele não precisa saber da existência dessa rede. Quem tem que saber da existência dessa rede é o R2 e o R1. Tá? Então vai funcionar. Agora, se eu quiser do R3 pingar uma máquina daqui dessa rede, especificamente, aí eu tenho problema. Ah, beleza. Tá? Então, olha só, vou fazer o ping agora no PC3 e nós temos êxito também. Tá? Do PC1 para o PC3. Mas será que do PC2 e do PC3 pinga? Dois, 31.1.1.190. Aqui pinga? Professor, Não vai pingar, porque o senhor não configurou a rede do R2, PC2. Eu não ensinei para o R3 como é que ele chega nessa rede aqui. Ó. Né? Então não vai funcionar pela mesma razão. O pacotinho sai daqui, passa pelo R2, R3, chega no PC3, o PC3 responde, mas aí o R3 não conhece essa rede. E aí ele não sabe o que fazer. Tá? Fala, Israel. eu poderia ter um switch entre o R1 e R2 ou R2 e R3? Se fosse uma rede Ethernet, sim. Entendi. Tá? Inclusive, eu comentei isso mais cedo na aula. Talvez você estivesse no trânsito aí. Eu estava no trânsito. Eu posso ter sim. Tá? Vamos lá, então. Já estou finalizar a aula, mas fico mostrando aqui as situações parciais, porque às vezes a gente configura uma tabela de roteamento e não configura direito, fica incompleta. Aí você faz um ping para testar, aí funciona porque para aquela parte da rede você configurou direitinho e depois mais tarde você vai descobrir que tem problemas para comunicação com outras partes da rede. Às vezes é uma entrada na tabela de roteamento que ficou faltando. Bom, ensinei o R3 a chegar nessa rede aqui, ó, que é a rede do PC2. Agora, se eu fizer um ping, funciona. Tá? Funciona. Como tinha que ser. Tá? Então, repetindo, quando o PC3 se comunica com o PC1, o pacote vai passar por aqui. Ó. O R3 não conhece essa rede, mas vocês viram que a comunicação funcionou. Por quê? Porque o destino da mensagem não é essa rede, é essa aqui. E ele conhece essa rede. Tá? Agora, se por um acaso eu quiser fazer uma comunicação passando pelo R3, cujo destino seja alguém dessa rede, aí tem problema. Olha só. Se do PC3 eu quiser fazer um ping no 172.31.1, vou fazer aqui primeiro, ó. Vou fazer no PC1 primeiro. PC1 é 126. Vai funcionar. Tá saindo aqui,
passando pelo R3, o R3 conhece essa rede, ele encaminha para o R2, o R2 também conhece essa rede, ele encaminha para o R1, e o R1 está conectado a ela. Beleza. Passou por aqui o pacote. O R3 não conhece essa rede, mas o pacote passou por aqui sem problema. Agora, se eu quiser fazer um ping destinado a alguém dessa rede, olha só, dá problema. Tá? Dá problema por quê? Porque o R3 não conhece essa rede, não foi colocado na tabela de roteamento dele. Tá? Então, ele não consegue encaminhar pacotes para elementos que estejam aqui. No caso, é uma rede simples, ponto a ponto, que só tem 2 elementos, que são os roteadores. Mas o R3 não sabe disso. Tá? Então, se alguém tentar fazer um ping, por exemplo, nesse cara aqui, que é um dos 2 roteadores, o R3 não vai saber encaminhar, porque ele não conhece essa rede. Então, para ficar completa a tabela, é bom que a gente coloque a rede que liga os 2 roteadores aqui também. 172.31.1.92, máscara 255, 255, 255, 252. Tá? E sai pelo mesmo roteador R2. Então, enter. O ping de novo aqui. Vai funcionar. Tá? Professor, Oi. ele dá um trace route também, então o trace ele vai detectar o R1, R2 e R3 Sim. no Olha só. Vou fazer um trace route aqui no IP do PC1, saindo do PC3. Trace route. Ó. O pacote passou primeiro por esse cara. Quem é esse cara? É o R3. Né? Vamos voltar aqui, ó. Ó. Quem é esse cara aqui? O final 129. Aqui, ó. É o R3. Passou por ele primeiro. Depois do R3, ele tem que passar pelo R2, certo? O caminho aqui mostra isso. Então, o segundo IP é de quem? Ó, final 97. É do R2. Depois, olhando o caminho aqui, do R2 tem que passar pelo R1. Esse terceiro IP aqui, ó, final 94, é de quem? É do R1. Tá? E esse último aqui é o que eu estou colocando como alvo. É o destino final. Todos eles saem pela interface G, né? GTNet. GigaTNet. Não, né? Bom, não entendi sua pergunta, mas olha só. Quando o pacote sai do PC3 e chega no R3, e o R3 vai encaminhar o pacote para o R2, vai ser por esse link. Então sai por essa interface, que ela não é Ethernet, ela é serial. Quando o R2 pega o pacote e encaminha para o R1, a mesma coisa. Essa interface aqui é serial. Então, Okay? a interface é determinada. Eu acho que eu não sei se explicou nessa aula. A interface ela é determinada na tabela de roteamento, na hora da tabela de roteamento? Não. Interface de saída? É, a interface de saída. Eu posso, eu falei disso. Eu posso fazer pela interface de saída ou pelo endereço IP do próximo salto. O que eu estou fazendo aqui é o endereço IP do próximo salto. Ah, tá, entendi. Então, eu estou dizendo o seguinte, o R3, quando você tiver que caminhar algum pacote para essa rede aqui, ó, antes, encaminhe para esse cara. Quem é esse cara? É o R2. E aí ele sabe que para chegar no R2 tem que usar esse link aqui, ó. Aí a tal da pesquisa recursiva, que eu comentei também nessa aula. Tá? Entendi. É isso aqui, ó. Ó, rapidamente aqui, ó. Uma consulta tabela de roteamento do R3. Tabela de roteamento. Então, eu estou dizendo o seguinte, R3, eu quero que você entregue a mensagem nessa rede aqui, ó. 172.31.10, né? Essa rede aqui, ó. 172.31.10, tá? O que o R3 sabe? Ele sabe que para entregar pacote aqui, tem que ser via 172.31.197. Quem é esse cara? Bom, o R3 ainda não sabe, né? Ele imagina que seja um roteador, mas ele não sabe. Então, agora, o objetivo dele é fazer o pacote chegar para esse cara. Ele vai lá e consulta a tabela de roteamento de novo, né? Esse cara pertence a qual rede? Pertence à rede final 196. Aí ele consulta, ó, para chegar na rede final 196, eu tenho que sair pela serial 0001. E aí ele manda pela serial 0001. Agora entendi. Beleza? Tranquilo, pessoal. Bom, pessoal, nós extrapolamos aí uns minutinhos, peço desculpas, porque
Às vezes o assunto realmente pede isso, né? Mas eu vou, então, me despedir de vocês. Um bom final de semana. Lembrando que vocês têm aí uma atividade, aí, o exame de capítulo 1, para poder fazer, né, até domingo. E eu já vou disponibilizar um exercíciozinho de Packet Tracer, mais ou menos igual a esse que eu fiz aqui hoje, só que por IPv6, para vocês entregarem na próxima aula, tá? Na quinta-feira da semana que vem. Beleza? Então, uma boa noite para vocês, um bom final de semana Boa e noite. até a próxima aula. Boa noite, professor. Obrigado, professor. Boa noite. Bom final de semana para o senhor também. Nada. Boa noite. Boa noite.